Caixa suspende mais de 3.200.000 contas por indícios de fraudes no auxílio emergencial. Justiça interdita Presídio Central de Porto Alegre devido ao aumento de casos de coronavírus entre detentos. Ministério Público recomenda fechar bares e restaurantes em Caxias para evitar aglomerações durante o Grenal. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Punk. Muito boa noite, 6h50, tempo seco em Porto Alegre, agora faz 24 graus. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou hoje que centenas de milhares de contas poupança digital do banco foram suspensas por suspeita de fraude. São contas movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do auxílio emergencial. A Caixa não divulgou o número de contas bloqueadas, mas Guimarães afirmou que o bloqueio foi inferior a 5% dos 65.200.000 aprovados, o que equivale a 3.260.000 beneficiários. De acordo com o presidente da Caixa, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa para comprovar a sua identidade. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Trânsito. O trânsito é lento ainda na Avenida Edgar Pires de Castro, na zona sul de Porto Alegre, após acidente envolvendo carro e moto. Ninguém ficou ferido, mas causa complicações para os motoristas que circulam no sentido bairro Centro. Ainda na capital, segue lentidão em pontos da Protásio Alves, principalmente próximo ao acesso a Antônio de Carvalho, e depois que passa o acesso também, o trânsito segue lento. Nas estradas, congestionamento agora somente na BR-116, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no sentido capital interior. Com o trânsito, Laura Becker. Tempo. Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria e 21 graus em Pelotas e Rio Grande. A previsão para a quarta-feira é de sol e calor em todo o Rio Grande do Sul. Diversos municípios podem registrar máximas acima de 30 graus. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 17 a 29 graus. O decreto que suspende a abertura do comércio não essencial em Porto Alegre não altera a rotina dos ambulantes que atuam no centro da capital. Nesta terça-feira, a reportagem de Gaúcha ZH circulou por várias ruas da área central e observou a ação do comércio ilegal ocorrendo livremente. A reportagem também verificou a operação irregular de lojas com as portas semiabertas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico afirma que desde março foram fiscalizados 21 mil estabelecimentos comerciais em Porto Alegre. 308 foram interditados. Quanto aos ambulantes, já foram cerca de 14 mil abordados, com a apreensão de 37 mil itens. A Santa Casa de Porto Alegre colocou em operação nesta terça-feira mais 17 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Uma unidade de internação foi transformada em terapia intensiva a partir da compra de equipamentos e a contratação de equipes médicas. Até o final do mês, a Santa Casa vai concluir a disponibilização de 88 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes da Covid-19. Ainda nesta edição, Ministério da Educação adia inscrições para o FIES no segundo semestre. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Justiça interdita Presídio Central de Porto Alegre devido ao aumento de casos de coronavírus entre detentos. A interdição vale por 15 dias e ocorre em função do avanço do coronavírus no Presídio Central de Porto Alegre. Na decisão, a qual a Rádio Gaúcha teve acesso, a juíza Sonalis Lujan determina que não podem entrar novos presos na cadeia e proíbe a movimentação interna de detentos para evitar contato entre as galerias e com funcionários que trabalham no local. A juíza afirma que visitou o presídio na segunda e constatou que mais de um apenado já se encontra com sintomas de Covid-19, bem como alguns já testaram positivo. Também ponderou que o sistema de saúde já está trabalhando perto da lotação e que não haveria leitos para todos. Por fim, a juíza diz que a disseminação do vírus no ambiente prisional seria desastrosa e em proporções incontroláveis. O Presídio Central é o maior do Rio Grande do Sul e abriga mais de 4 mil presos, em um espaço projetado para 1.800. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
O Ministério Público informou que vai recorrer da determinação de prisão domiciliar humanitária a Fábio Roberto Souza Nunes, 49 anos, por integrar o grupo de risco para o coronavírus. O núcleo de inteligência do órgão informou que ele tem condenações até 2055 por tráfico de drogas, roubo e furto e é líder de uma das principais facções do tráfico do Estado. Além disso, responde por ser o financiador da construção do túnel para a fuga do Presídio Central em 2017. A juíza Sonali da Cruz Slurhan autorizou que ele seja monitorado por 90 dias fora do presídio, por entender que o estabelecimento não tem condições de isolamento de apenados com a doença. A Secretaria Estadual da Saúde registrou 64 novas mortes por coronavírus em 24 horas. Esse é um dos maiores balanços diários de óbitos pela doença. O recorde foi em 14 de julho, quando foram informadas 65 mortes. As divulgadas hoje ocorreram desde 13 de julho. Agora, o total de óbitos está em 1.349. O estado contabiliza 49.840 infectados. O percentual de recuperados é de 86%. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Agora em Porto Alegre, 23 graus, 6 horas 56 minutos. O Ministério Público recomendou o fechamento de bares e restaurantes em Caxias do Sul, na Serra, para evitar aglomerações durante o Grenal e demais jogos pelo Gauchão. O Ministério Público expediu recomendação ao município de Caxias do Sul e à Brigada Militar para que tomem providências para evitar aglomerações no entorno dos estádios por ocasião da realização das partidas do Gauchão. Estão marcados os clássicos Grenal para quarta-feira no Estádio Centenário e Caju para quinta-feira no Estádio Alfredo Jaconi. Existe a possibilidade de Caxias sediar outros jogos até o mês de agosto. Com o intuito de evitar a aglomeração e a propagação da Covid-19, o documento recomenda à Prefeitura que estabeleça bloqueios nas vias públicas situadas no entorno dos estádios nos dias e horários de realização dos jogos do Gauchão. O objetivo é evitar a circulação de veículos no perímetro definido como zona de exclusão, que consta no protocolo do retorno do campeonato. A recomendação também estabelece que, através de decreto municipal, nas datas dos jogos, ocorra o fechamento total de bares, restaurantes e lojas de conveniência situadas dentro da zona de exclusão, independentemente da bandeira estabelecida pelo distanciamento controlado. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos. Mais um jogador do Internacional testou positivo para a Covid-19. O atleta fazia parte da delegação que embarca hoje para Caxias do Sul para disputar o Grenal de volta do Gauchão nesta quarta-feira. Segundo a assessoria do clube, o jogador que não foi identificado está sem sintomas e foi afastado do grupo assim que se soube do resultado. Os testes foram feitos nos atletas após o treino da segunda-feira. Também hoje, o Grêmio confirmou um atleta com coronavírus no seu elenco. Assintomático, o profissional não teve o nome divulgado e já está em isolamento. Em instantes, a Agência Nacional de Energia Elétrica proíbe corte de luz de famílias carentes até o fim do ano. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. O Ministério da Educação adiou o início das inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no segundo semestre. De acordo com o edital, os candidatos interessados deverão se inscrever a partir de hoje até a próxima sexta-feira. Segundo o MEC, ainda não há uma nova data para o processo. O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário de 4 concessionárias de luz no interior do Rio Grande do Sul. Vão aumentar as tarifas a Eletrocar de Carazinho, Departamento Municipal de Energia de Ijuí, Hidropan Distribuição de Energia de Panambi e Muxfeld de Tapejara. Essas empresas atendem juntas mais de 102 mil unidades consumidoras no estado. Os novos índices valem a partir de amanhã. O aumento é diferente para cada empresa e pode ser conferido em Gaúcha ZH. As distribuidoras de energia elétrica poderão voltar a cortar o serviço aos consumidores que deixarem de pagar a conta a partir de 1º de agosto. Segundo decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, apenas os usuários enquadrados na tarifa social terão fornecimento mantido até o final deste ano, mesmo que não consigam arcar com as faturas. A ANEEL havia aprovado a proibição de cortes por falta de pagamento entre 24 de março e 31 de julho para todos os consumidores por causa da pandemia. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, logo mais às 8 horas.